Beleza? Professor de História, Diego Novaes, e hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula sobre Revolução Americana. Então, a nossa segunda aula sobre esse tema, sobre o processo de independência, formação e independência dos Estados Unidos. E na aula de hoje nós vamos abordar sobre o início do processo de independência, os conflitos entre ingleses e colonos e a Constituição dos Estados Unidos e a sua relação com a cidadania. Beleza? Então, espero que vocês possam acompanhar, que vocês consigam entender o conteúdo. E pedindo logo de início, não deixe de se inscrever no canal, deixe o seu like aí no nosso vídeo, promover o nosso canal, tá certo? Então, bora lá! E antes de começarmos o nosso conteúdo de fato, vamos falar um pouquinho da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, e do que a estrutura do nosso conteúdo de hoje. O objeto de conhecimento, lembrando que é o objeto de estudo, é aquilo que nós vamos estudar hoje, tá? Que é a independência dos Estados Unidos da América e a independência da América Espanhola. Claro que a nossa ênfase hoje é a independência dos Estados Unidos da América. As independências da América Espanhola é o nosso próximo capítulo. Habilidades e competências: aplicar os conceitos de Estado, nação, território, governo e país para entendimento de conflitos e tensões, que foi na nossa aula anterior, e identificar e contextualizar as especificidades dos diversos processos de independência nas Américas, seus aspectos populacionais e suas conformações territoriais, tá? Então, essa é a estrutura do nosso conteúdo de hoje. Então, vale lembrar que na aula anterior, nós vimos que por volta do século XVII, inicia-se o processo de colonização na América inglesa, lá na América do Norte, onde nós vamos ter a formação das 13 colônias inglesas na América do Norte. Lembrando que o nome Estados Unidos ele só vai ser dado após a independência. Então, antes essa região, que futuramente viria a ser os Estados Unidos, era chamada de as 13 colônias inglesas na América do Norte. No século XVIII, nós vamos ter uma série de conflitos entre ingleses e colonos que vão acabar levando o processo de independência dos Estados Unidos, também conhecido como Revolução Americana. E o que nós vamos ver aqui hoje, nessa videoaula, é como se deu esse processo, como se deu esse conflito, como ocorreu esse conflito entre ingleses e colonos e que acabou culminando na formação dos Estados Unidos da América. Olha só. O pontapé inicial para o processo de independência dos Estados Unidos vai ser justamente a Guerra dos 7 Anos, que durou entre 1756 e 1763. Mas o que foi a Guerra dos 7 Anos? Foi uma guerra entre Inglaterra e França disputando territórios na América. Então, essa disputa territorial entre potências europeias na América vai enfraquecer relações, levando então esse processo aí de independência, ele vai gerar insatisfação dos colonos e vai levar esse processo de independência. Então vamos ter esse conflito, essa guerra entre Inglaterra e França. E aí nós vamos ter vitória inglesa, tá? Nesse conflito aí disputando. Inclusive nós podemos observar o seguinte: o Canadá. O Canadá tem duas línguas oficiais, que é o inglês e o francês. Era justamente essa região do Canadá que foi o alvo de disputa entre Inglaterra e França. Aí nós vamos ter vitória inglesa. Mas só que, apesar da vitória inglesa, tá? A Inglaterra saiu prejudicada economicamente, porque teve que investir bastante na guerra contra a França. E como forma de tentar reaver esse investimento, ela começa então a apertar os laços coloniais e o aperto desses laços coloniais vai gerar insatisfação dos colonos. Como eu falo, o que eu quero dizer com apertar os laços coloniais? Vamos lembrar que na aula anterior, as colônias, as 13 colônias inglesas, elas tinham uma certa autonomia, tá? Política e econômica em relação à metrópole. Quando me refiro à metrópole, estou me referindo à Inglaterra, para comercializar com outras regiões. Aí nós vamos relembrar do comércio triangular. Elas tinham então essa certa autonomia de comercializar e de se organizar politicamente. Então,
Após a Guerra dos 7 Anos, a Inglaterra ela começa a apertar esse laço. Antes o laço era mais frouxo. Agora ela começa a apertar esses laços coloniais através de medidas políticas e também através dos impostos que serão cobrados, que nós vamos ver aí no nosso próximo slide. Então, nós vamos ter, né, devido ao aperto desse laço entre a metrópole e a colônia, nós vamos ter uma série de insatisfações dos colonos, tá? E as insatisfações dos colonos eram muitas depois da Guerra dos 7 Anos, tá? Porque a Inglaterra ela aperta esses laços. Então agora, nessa estrutura, nós vamos entender como que a Inglaterra apertou os laços e fortaleceu o laço colonial em relação às 13 colônias inglesas. Metrópole inglesa, Inglaterra, tá? E a colônia norte-americana. Então nós vamos entender como se deu esse processo, tá? Primeiro, manteve uma força militar permanente e estabeleceu a primeira lei, que foi a lei da hospedagem. Os colonos ingleses eram obrigados a dar hospedagem à força militar. Lembrando que após a Guerra dos 7 Anos, tropas inglesas tiveram que ficar nessa região para poder impedir resistência francesa. Então estabeleceu a lei da hospedagem e manteve uma força militar permanente nas 13 colônias. Pouco reconhecimento após combater na Guerra dos 7 Anos. Inclusive, a Inglaterra considerava que os culpados da guerra eram os próprios colonos. Então, a Inglaterra não estava muito interessada em reconhecer a luta dos colonos na Guerra dos 7 Anos. E, além disso, ainda estabelece novos impostos para poder reaver os prejuízos com a guerra, tá? Como, por exemplo, a lei do açúcar. Proibia a importação do rum estrangeiro e imposição de taxas sobre o açúcar que não viesse das Antilhas Inglesas. Então, por exemplo, se eles quisessem comprar açúcar do Brasil, o açúcar brasileiro iria custar mais caro. Então, eles eram praticamente obrigados a importar o açúcar das ilhas inglesas ali na região do Caribe. Nós vamos ter também a lei do selo. Não tem um cartório, por exemplo, hoje, quando a gente não quer oficializar um documento, a gente vai lá no cartório e paga para poder reconhecer firma, validar um documento. Então, vai ser muito parecido, tá? A lei do selo, ela obrigava que todos os documentos, jornais e materiais impressos que deveriam ter o selo oficial que era comprado do governo inglês. Qualquer documento que circular aqui, tá? Jornal, tá? Documentos oficiais, tudo tem que ter o selo, e esse selo sou eu que vou vender. Então era uma forma de arrecadar dinheiro, tá? Além disso, nós vamos ter a lei da moeda, que proibia a emissão de papéis de crédito na colônia. Então olha só, toda essa liberdade que até o início do século XVII, início do século XVIII, que os colonos tinham, a Inglaterra ela foi suprimindo essa liberdade. Por isso que eu falo em apertar os laços coloniais, certo? Então, essa série de taxas e impostos que foram impostos pelo governo inglês provocaram uma série de insatisfações aos colonos, e claro que os colonos vão reagir, inclusive de maneira violenta, tá, contra essa imposição inglesa. Então, a reação colonial ela vai ser muito forte, e os colonos eles vão reagir muitas vezes até mesmo de maneira muito violenta. E aquele conjunto de leis, né, lei do selo, lei do chá, lei da moeda, lei da hospedagem, esse conjunto de leis estabelecidos pela Inglaterra, impondo aos colonos ingleses, os colonos vão chamar de leis intoleráveis, tá? Então, os colonos eles passam a se associar e começam a promover, aliás, uma série de boicotes ao comércio inglês. Então, que o governo inglês vai prorrogar alguma delas, né? Vai revogar, mas só que ele acaba criando outras formas de taxar os colonos. Então, uma das formas de manifestação de revolta dos colonos vai ser a festa do chá de Boston, tá?
que foi uma reação dos comerciantes contra o monopólio sobre o comércio de chá. Tá? Eles se disfarçaram de indígenas, invadiram uma embarcação inglesa e jogaram toda a carga de chá no mar. E essa carga é avaliada em 1 milhão de libras. Tá? Outra manifestação, nós vamos ter o chamado Massacre de Boston, onde manifestantes, colonos estavam manifestando nas ruas. Soldados ingleses acabam atacando esses manifestantes, provocando aí uma série de mortes e deixando muitos feridos nesse massacre, certo? Então, existiram também outras formas, mas vamos dar ênfase a essas duas, de manifestação dos colonos, até que comece, então, né, através dessas associações, os colonos começam a se organizar e elegem um líder para direcionar o processo de independência. Então, e nenhuma dessas associações nós vamos ter aí, né, vai levar a proclamação da independência. Por quê? Nós vamos ter a eleição de George Washington, tá, que vai ser eleito e vai conduzir as colônias, né, ao processo de independência. E nós vamos ter duas reuniões, né, dois congressos, que foi o Congresso da Filadélfia, que ocorreu em 1774 e 1775. E em 1776, os portos, né, das colônias, das 13 colônias inglesas, foram abertos a todas as nações, decretando, né, terminando com o monopólio inglês. E em 4 de julho, o Congresso adotou a Declaração de Independência escrita por Thomas Jefferson, surgindo então um novo país, esse novo país chamado de Estados Unidos. E essa aqui é a primeira bandeira dos Estados Unidos, tá? Percebam que aqui a quantidade de estrelas ela é referente à quantidade de estados. No caso, no primeiro momento, os Estados Unidos tinham 13 estados. Então, a bandeira aqui, vocês podem até contar depois, tinham 13 estrelas, cada estrela representando um estado. Mas olha só, a Inglaterra ela não aceita de boa essa independência das suas colônias, não. Tanto é que nós vamos ter várias guerras de independência entre formado agora Estados Unidos e os ingleses, tá? Essas guerras duram 6 anos, de 1776, tá, em diante. E em 1783, a Inglaterra assina o Tratado de Paris, reconhecendo a independência dos Estados Unidos. Só uma coisa que é muito importante é que nessas guerras de independência, se os colonos estivessem sozinhos para lutar contra a Inglaterra, provavelmente os colonos ingleses não venceriam. Porém, os colonos ingleses teve a ajuda de um país muito importante nesse processo e que ajudou o recém-país, né, que se formou na América, que vai ser os franceses. Ah, mas o que a França tem a ver com isso? Cara, muita coisa. Lembram lá da Guerra dos 7 Anos, que a França perdeu para a Inglaterra? Pois é, a França encontrou a oportunidade de se vingar da Inglaterra, então ajudou os Estados Unidos, tá, na luta contra os ingleses. E, inclusive, foi a responsável de intermediar as negociações para o reconhecimento da independência dos Estados Unidos entre os agora estadunidenses e os ingleses, através do Tratado de Paris, que foi assinado em 1783. Então, e nesse processo de proclamação da independência e o surgimento dos Estados Unidos, nós vamos ter a aprovação da Constituição dos Estados Unidos em 1787, a primeira Constituição norte-americana. E essa Constituição ela vai ser inspirada nas ideias iluministas que nós estudamos lá atrás, né? Falando sobre os conceitos do iluminismo, defesa dos ideais de igualdade, de liberdade, enfim. Os Estados Unidos ele se torna, né, o primeiro país do mundo a adotar um regime republicano inspirado, né, nas ideias iluministas, com 3 poderes. Tá? Lembra lá de Montesquieu, que propôs a teoria dos 3 poderes, né? Propondo a criação do poder executivo, legislativo e judiciário, e eram poderes independentes entre si. Então esse é um dos pontos mais claros da influência iluminista nesse processo de independência dos Estados Unidos e também na formação da sua Constituição. E a Confederação foi adotada pelo país
mas ainda deixava a desejar em funções da dificuldade para manter a unidade, devido aos conflitos que queriam formar outros países, mas no final conseguiram manter essa unidade. Tá? Na Convenção da Filadélfia, aquela que nós vimos lá atrás, determinou-se a criação de um governo central e do cargo de presidente da República. Tá? Como eu disse, os Estados Unidos vai ser o primeiro país do mundo a adotar um sistema republicano de governo, tá? Inspirado nessas ideias iluministas. Tá? E esse novo sistema de governo adotado pelos estadunidenses ficou conhecido como federalismo. Tá? Então, todo país que se forma, ele precisa organizar um governo. Como nós vimos, com a independência dos Estados Unidos, os estadunidenses vão proclamar, né, vão promulgar uma Constituição. E o início dessa Constituição, ela diz bem assim: nós, o povo dos Estados Unidos, a fim de formar a comunhão mais perfeita, estabelecer a justiça, assegurar a tranquilidade interna, promover a defesa comum, promover o bem-estar geral e garantir para nós e para os nossos descendentes os benefícios da liberdade. Promulgamos e estabelecemos essa Constituição para os Estados Unidos da América. E o artigo 1, seção 1, todos os poderes legislativos conferidos por essa Constituição serão confiados a um Congresso dos Estados Unidos, composto de um Senado e de uma Câmara de Representantes. Então está bem claro todo o ideal iluminista, a influência das ideias iluministas na Constituição norte-americana. E nessa Constituição dos Estados Unidos ficou estabelecido a garantia à propriedade privada, que era, claro, de interesse da burguesia. Aí vem uma questão muito polêmica. Falava-se em liberdade, né, mas manteve-se a escravidão. Optou pelo sistema de república federativa e defendia os direitos e garantias individuais do cidadão. Então nós podemos perceber aí as fortes características iluministas estampadas na Constituição dos Estados Unidos da América. Então, pessoal, esse processo de independência dos Estados Unidos, ele vai também trazer uma série de contradições. Por quê? Olha só, vamos entender a questão do nós, tá? Quando fala ali, nós, o povo dos Estados Unidos, quem é o povo dos Estados Unidos? Ou seja, todas as pessoas que moram e que nasceram naquele local. Porém, a Constituição norte-americana, né, a Constituição estadunidense, ela vai trazer uma série de limitações. Porque, olha só, falava-se de liberdade, falava-se de direitos, de garantias, enfim, mas nós vamos ter uma série de excluídos. Como, por exemplo, nós vamos ter as mulheres vão ser excluídas do direito político. As mulheres não eram consideradas cidadãs e nem tinham direito a voto e nem de serem votadas. Tanto é que logo depois da Primeira Guerra Mundial, ainda as mulheres não tinham direitos, tá? Elas não tinham direito de votar. Outro grupo também que vai estar excluído serão os pobres, porque o voto nos Estados Unidos ele era censitário. Ou seja, apenas pessoas que tinham uma determinada renda, apenas homens, né? Já que as mulheres estavam excluídas, apenas homens que tinham uma determinada renda anual e que poderiam votar. Então, grande parte da população estava excluída. Outro ponto contraditório é que falava-se em liberdade, porém continuou com a escravidão. Tá? Claro, atender aos interesses dos grandes latifundiários, manteve-se o trabalho escravo. Então não era todo mundo livre. Então, olha só, nós vamos ter essas contradições. Além disso, os povos indígenas também foram excluídos. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos um grande debate, grandes discussões a respeito da demarcação de territórios indígenas. Então, eu digo para vocês que isso não é um problema exclusivo do Brasil. Tá? Isso é um problema da América inteira. Tá? Em todos os países, os indígenas continuam sendo marginalizados, continuam tendo seus direitos retirados e não respeitados. Tá? Então, a disputa de terras, tá, dos territórios indígenas, das áreas indígenas, não é um problema só do Brasil, também é um problema dos Estados Unidos, que é o nosso objeto aí de estudo. Então, existe essa briga, né, entre os povos indígenas estadunidenses e empresários e até mesmo o próprio governo no que diz respeito à demarcação destas áreas. Então nós podemos entender que 85% da população estadunidense, na época da independência e formação dos Estados Unidos, ela foi excluída do direito político.
Porque existia uma Constituição que atendia apenas os interesses daqueles que tinham dinheiro, ou seja, aqueles que tinham uma determinada renda que poderiam participar da vida pública e da vida política dos Estados Unidos. Então, pessoal, estamos chegando aí ao fim desta videoaula. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado também, principalmente, tá certo? E não se esqueça aí de se inscrever no nosso canal, deixe o seu like também, vamos promover os nossos vídeos, né? Me ajude a promover os nossos vídeos, tá? O nosso canal também, tá certo? E espero vê-lo, né? Espero contar com você nas nossas próximas videoaulas, tá certo? Então, até breve!